Bom, nosso contato nesse momento na Rádio Bandeirantes, na tela da Band, é com Raul Cabral, técnico da equipe do Figueirense. Aliás, Raul, a gente conversou o ano passado, né? Um prazer falar com você novamente. Você que ano passado comandava o Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro, ou seja, conhece a competição, chegou no Figueirense no mês de abril, tinham sido apenas 2 rodadas, hoje está na 12ª posição, mas está a um pontinho só do G8 e o 8º colocado tem 16 pontos. Ou seja, se vocês vencerem o Guarani no final de semana, vocês podem até entrar no G8, que eu imagino que seja o principal objetivo. O que você pode falar desse planejamento do Figueirense, como que vem sendo realizado o planejamento? Quantos jogadores que você tem no plantel atualmente? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco, falando por aqui mais uma vez. Em relação à questão de elenco, a gente tem 36 atletas à disposição, temos algumas situações de atletas que estão no departamento médico. Desde que eu cheguei aqui, a gente teve algumas situações de liberação de alguns atletas para empréstimo, tivemos retorno de alguns atletas em relação ao que havia no departamento médico, tivemos alguns atletas que vinham treinando afastados, que foram colocados em grupo. Sobre esse jogo, acho que é um jogo extremamente importante, né? A gente vai enfrentar o Guarani, que hoje apresenta o melhor futebol dentro da competição, mas nós viemos numa crescente, são 4 partidas sem perder, uma consistência defensiva que é algo que a gente vem trabalhando. Nosso planejamento muito é encontrar um equilíbrio entre defesa e ataque. Acho que a gente já conseguiu esse equilíbrio na fase defensiva, mas a gente ainda está trabalhando algumas situações para que ofensivamente a gente seja mais efetivo. Ô Raul, o que você pode falar a respeito do Figueirense especificamente, se você tem um esquema de jogo definido, até porque você vai jogar em casa e precisa da vitória. O Guarani também vai jogar precisando da vitória, querendo mostrar para o torcedor que foi só um tropeço na última rodada, e o Guarani costuma propor jogo, né? Como que você vê essa situação? Você vai jogar para cima do Guarani? E como que você vê também o time do Guarani, que é líder da competição, comandado pelo Hélio Cizenando? O que você já sabe do Guarani? O Guarani é uma equipe equilibrada, né? Tem um sistema defensivo sólido, é uma equipe que tem uma capacidade criativa grande. Tem alguns atletas que eu conheço, que eu vi trabalhar junto. Acho que um atleta que é importante a gente ter bastante atenção é o João Paulo, que é um jogador que tem uma dinâmica de jogo interessante e tem uma boa capacidade de finalização. Então a gente tem que ter atenção a todos os detalhes em relação à equipe do Guarani. Sobre a nossa equipe, como eu falei, a gente está procurando um equilíbrio entre defesa e ataque, procurar ser consistente, que a gente possa ser efetivo na fase ofensiva para sair com resultado positivo. Nós estamos conversando com o técnico Raul Cabral, treinador da equipe do Figueirense, é um técnico jovem ainda, 44 anos, tem experiência na Série C. Ô Raul, a Série C a gente sabe que é traiçoeira, né? É difícil se classificar entre os 8. Eu queria que você falasse sobre esse equilíbrio, sobre a pressão que vocês estão tendo aí também, porque eu sei que a torcida do Figueirense cobra bastante, pela pressão que vocês estão tendo no caso de se classificar, porque o campeonato estadual você não estava aí, mas foi muito ruim para o Figueirense, né, cair de divisão, e agora eu sei que vocês devem ter uma pressão para se classificar e também como que é a pressão para um possível acesso. A folha salarial, pelo que eu pesquisei do Figueirense, está aí na casa dos R$700 mil, ou seja, menos de R$1 milhão, eu queria que você me confirmasse ou não, porque vocês jogam contra adversários, como no caso o Guarani, que tem uma folha de mais do que o dobro, né, de R$2 milhões. Mas mesmo assim, a Série C está muito equilibrada. Como que você está vendo isso? Acho que o nível de equilíbrio da Série C ele é muito grande, isso aí a gente vê nas pontuações nas últimas temporadas, a diferença entre as equipes que classificam e aquelas que são rebaixadas é uma diferença pequena. A gente está procurando trabalhar em cima de uma pontuação necessária para a classificação, que seria cerca de entre 28 e 30 pontos. A gente sabe que é difícil. Esse jogo contra o Guarani é um jogo chave para a gente, muito pelo que a gente vem apresentando dentro da competição. Nós não iniciamos bem, a gente vem num processo de recuperação. É muito importante que a gente consiga ter uma consistência nesse jogo,
que a gente consiga apresentar um bom futebol, para a gente sair com resultado positivo. A gente sabe que não é fácil, vai ser um jogo bem complicado, mas os atletas estão confiantes e bem concentrados para apresentar um bom futebol. Bom, para fechar com você, até agradecendo mais uma vez a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band também, Raul Cabral. A janela de transferências começa no dia 20 de julho. Como que você está vendo o campeonato depois dessa janela? O próprio Guarani, o ano passado, se modificou completamente, se classificou utilizando essa janela. Vocês já têm aí posições que você pediu para a diretoria, conversou com a diretoria, que vocês vão contratar? Quantos jogadores você está imaginando mais ou menos que o Figueirense vai contratar para essa janela? E mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sobre o aspecto janela, acho que a gente tem que focar principalmente no aspecto dos atletas que a gente tem aqui. A gente tem um grupo numeroso, a gente está procurando dar confiança para esses atletas que tem aqui, recuperá-los. E conforme necessidade, se houver, a gente vai procurar fazer de maneira pontual alguma aquisição dentro do mercado. E agradecer novamente a oportunidade de estar trabalhando e participando com vocês aí do programa. Um grande abraço.